Bom dia a todos. Nós estamos dando início a um novo ciclo de videoconferência do nosso Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Desta vez temos como convidado a doutora Heloísa Oliveira, que mais uma vez tão gentilmente se propôs estar aqui conosco. Heloísa, muito obrigado por estar aqui conosco neste momento. Obrigada. É assim, sempre uma alegria, um grande prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a medicina antroposófica, sobre a biografia, sobre essas aplicações, nesse trabalho tão especial que o Janilson vem trazendo junto ao Núcleo de Saúde, Medicina e Espiritualidade, né? Obrigado, Heloísa. A doutora Heloísa vai falar sobre a medicina ampliada pela antroposofia. Ela é médica otorrinolaringologista com formação em medicina antroposófica, aconselhadora biográfica, docente, membro da diretoria e coordenadora de cursos da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica Regional do Rio de Janeiro e cofundadora e coordenadora da Trinos Formação Biográfica do Rio de Janeiro. Heloísa, mais uma vez, muito obrigado. Então, para darmos início à sua apresentação, vamos, como sempre nós fazemos, elevarmos o pensamento ao Criador e agradecermos por essa oportunidade que nos é permitida de podermos transmitir conhecimentos, muitas vezes restrita a um círculo de pessoas, mas que agora poderá ser compartilhado com todas as pessoas, não só da área médica, como aqueles interessados em medicina e espiritualidade. Que Deus nos ampare, que Deus ampare e inspire a nossa palestrante de hoje e permita que esse conhecimento possa traduzir em ações da nossa parte, no contexto em trabalhando e servindo a causa do bem e ajudando ao próximo, além do processo de autotransformação que todos nós temos que empreender. Que Deus nos ampare, nos ilumine e nos dê a permissão para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Heloísa, por favor, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Está ótimo. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é essa medicina ampliada pela antroposofia, né? Então, eu trouxe aqui um arquivo para compartilhar com vocês. E o que seria isso, né? Porque antroposofia já é um nome difícil da gente falar, né? As pessoas se complicam, mas o que seria isso na realidade? Bom, a antroposofia ela é dita como uma ciência espiritual, né? Denominada dessa forma pelo próprio Rudolf Steiner, que foi o criador. Ele surge exatamente na virada do século XX para o XXI, né? E ele traz esse pensamento, né, que é uma filosofia de vida, né? Então, conforme diz aí, que reúne os pensamentos científico, artístico e espiritual numa unidade que se propõe a responder às questões mais profundas do homem moderno sobre si mesmo e sobre suas relações no universo. Na realidade, o que ele traz é que tudo que existe no universo, no cosmos, a gente tem também dentro de nós. Então, essas forças que são cósmicas, universais, elas também estão presentes no homem. E o homem também tem tudo isso nele mesmo, né? Então, é uma recíproca. O que tem no universo tem no homem, o que tem no homem tem no universo. E como é que a gente entende, então, esse homem de uma forma integrada, como portador de um corpo, de uma alma e de um espírito, né? A antroposofia me cativou profundamente por uma coisa muito simples. Eu tive uma época na minha vida que eu lia muito, lia sobre várias filosofias, sobre várias correntes espirituais, tudo isso, e na antroposofia eu encontrei, digamos assim, um pano de fundo que me explicasse que eu conseguia fazer muitas relações com tudo que eu já havia lido, com tudo que eu já havia estudado, né? Então, me trazia assim, uma visão bem abrangente, né? Então, e outra coisa que para mim foi sensacional foi que muitas vezes eu lia, eu estudava, tinha todo aquele conhecimento no meu pensar, na minha cabeça, mas na hora de colocar na prática na vida, eu colocava a partir de mim mesma, mas como é que eu posso atuar com isso profissionalmente, nas minhas relações, na minha vida, com as pessoas? E a antroposofia, o Steiner sempre trouxe isso de uma forma muito interessante. Ele traz uma coisa para ser colocada no mundo. Então, a antroposofia a gente aplica no nosso dia a dia, a gente aplica na nossa área de atuação, e ela não se propõe a ser excludente, muito pelo contrário, ela amplia os nossos horizontes, ela nos traz uma outra perspectiva
de tudo aquilo que a gente já vive, de uma forma ampliada. Ela não exclui, ela inclui. E isso é muito interessante também. Mas, antes de começar realmente o que seria essa medicina antroposófica, medicina ampliada pela antroposofia, como é que essa medicina antroposófica, essa antroposofia aplicada à saúde, se encontra no contexto mundial nesse momento, né? Então, nós já falamos que ela vê o homem como um todo, né? Então, ela começou nesse sistema médico-terapeuta integrativo, digamos assim, desde o início dos anos 20, quando ela começou realmente a existir de uma outra forma, bem incipiente nessa época, mas já acontecia. Ela é uma ampliação da medicina convencional, como eu já disse, ela não exclui, né? Então, no meu diagnóstico, eu vou usar os exames normais, eu vou usar tudo que eu tenho de recursos acadêmicos para fazer, apenas eu vou dar um outro olhar, além do olhar que já tem, né? Então, como é que eu posso ampliar esse olhar de alguma forma? Só um minutinho, gente, só um segundo aqui. Desculpa, é a bateria. E ela é praticada atualmente em mais de 60 países, né? E tem essa visão holística, essa visão integrada do ser humano e da natureza, da saúde e da doença. Como é que a gente integra tudo isso a partir do ser humano? Então, esse prédio aí, o Goetheano, é a sede da antroposofia na Suíça, e esse Goetheano, a sessão do Goetheano, ela tem 11 sessões dentro dela, né? São 11 sessões especializadas que são campos de ampliação dessa antroposofia, e a sessão médica, então, ela reúne a medicina e as terapias todas, né? E ela coordena ensino, pesquisa, prática do desenvolvimento, então, dessa medicina antroposófica, né? E das terapias todas no mundo, né? Tem também o IVAA, né? O IVAA, todas as, digamos assim, aqui no Brasil a gente tem a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. No mundo inteiro, essas associações são coordenadas pelo IVAA. E ele também faz esse trâmite político, né? Ele que tem relações com a Organização Mundial de Saúde, é um guarda-chuva, digamos assim, político, jurídico, para a medicina antroposófica. Inclusive, junto com a OMS agora, eles lançaram então, essa referência para o treinamento em medicina antroposófica. Então, já está cadastrado tudo certinho lá na OMS, e os cursos todos agora vão começar a se adaptar e trabalhar em cima desse currículo, né? E os cursos no Brasil são dados, então, pela Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, né? E aí, nesses locais aí, que são onde tem as regionais, eu sou aqui do Rio de Janeiro, então tem essas regionais espalhadas pelo país. E também está inserida dentro das práticas integrativas e complementares, desde 2006, né? Então, ela também tem essas portarias que regulamentam a medicina ampliada pela antroposofia. E existe no Código Brasileiro de Ocupações também a palavra médico-antroposófico. Mas como é que surge essa medicina propriamente dita, né? Então, Rudolf Steiner, a gente já falou, né, desse filósofo, ele tem uma coisa muito interessante, que ele trouxe a antroposofia sobre 3 pilares, né? Um pilar, a medicina, né, onde ele fazia uma ampliação dessa arte de curar, dentro da pedagogia, como é que você podia auxiliar no desenvolvimento das crianças, né, para serem seres humanos mais plenos, digamos assim, e como é que a gente usa isso para usarmos a terra e, ao mesmo tempo, fortalecermos a terra, né? E, a partir daí, então, surge a agricultura biodinâmica. E, a partir desses 3 pilares, ela começa, então, a ser aplicada em diversas áreas de atuação. E ele tinha uma coisa muito interessante, que ele trabalhava, digamos assim, a partir de perguntas. Então, se alguém chegava para ele e queria trazer isso de uma forma a ser aplicada numa determinada área, ele, então, aceitava e começava juntos, né, a realmente trazer essa visão ampliada daquela área de atuação. E isso foi o que aconteceu com essa médica, Ita Wegman, né, que assistiu uma palestra do Steiner, algumas palestras. Ela, então, pergunta como é que eu posso levar isso para o meu paciente? Como é que eu posso aplicar, né, essa visão do ser humano na medicina? E, a partir daí, eles escrevem um livro, que é Elementos Fundamentais para a Arte de Curar, e aí propõe, não só para a medicina, mas como é que a gente pode aplicar isso para a enfermagem, para a massagem, para as outras terapias, porque dentro da medicina antroposófica tem o médico, né, com seu diagnóstico, seus medicamentos, mas tem também toda a área de apoio
das terapias, né, que juntas, então, por isso que eles formam um complexo, né, da medicina aplicada na saúde, porque não é só a medicina como a gente entende na universidade, mas toda a parte terapêutica, né, que é vista lá, conforme eu falei, dentro do próprio Goetheano na sessão médica, também usa como, digamos assim, um auxílio complementar, digamos assim, um auxílio terapêutico muito bom e muito importante, realmente, no tratamento a partir da antroposofia. Então, olha, o ser humano representa um pequeno mundo, um microcosmo, perante o macrocosmo. Ele realmente contém em si todas as leis do mundo, todos os mistérios do cosmos. Então, é interessante a gente ver exatamente essa união, digamos assim, essa visão abrangente que o Steiner traz para a gente, né, através dessa ciência espiritual. Então, ela se baseia em algumas premissas, digamos assim, algumas bases, né? E a primeira base que eu vou falar para vocês, a gente vai chamar dos corpos essenciais do ser humano, os 4 corpos, né? E como é que seria isso, Heloísa? Então, isso é a quadrimembração. Na quadrimembração, a gente entende que tudo aqui na Terra é formado por elementos. Aí a gente tem terra, fogo, ar e água. E a partir desses elementos, a gente tem 4 reinos. O reino mineral, né? O reino vegetal, o reino animal e, finalmente, o reino humano, né? E como poderia ser isso em relação a nós mesmos? Porque se tudo que está fora está dentro, né, e tudo que está dentro está fora, como é que eu poderia fazer essa relação? Como, por exemplo, quando eu visse uma pessoa, para participar, esse ponto de vista, né, esse olhar para o meu paciente através disso. Então, eu vou trazer para vocês. Por exemplo, reino mineral, né, elemento terra, perfeito? Quais são as características, por exemplo, desse reino mineral? Se eu tenho uma pedra, né, tudo que a gente solta vai para o chão, né, todo desse reino mineral. Então, ela é muito sujeita a essas forças da gravidade. Elas têm um peso, né, ela é muito sujeita a essa força da gravidade. A tendência do reino mineral com o tempo é se desagregar, né? Vocês veem, por exemplo, com muito tempo as coisas desmancham, né? A gente tem os processos de erosão na natureza, tem tudo isso. E como que seria, digamos assim, qual seria o corpo do ser humano que teria relação com esse reino da natureza, com o elemento terra? Seria o nosso corpo físico, né? Então, quando a gente olha o nosso corpo físico, dentre, né, esse corpo que a gente tem, qual seria ele? Seria o cadáver, gente. Quando a gente tem um corpo morto, né, ele tem esse peso, ele tem uma consciência de morte, né? A pedra, ela tem uma consciência extremamente profunda, morta, ela não reage com o meio ambiente, né? Assim como o cadáver também não. Se a gente enterra um cadáver, passa um tempo, o que acontece? Ele desagrega da mesma forma. E se a gente analisa, a gente vai encontrar apenas sais minerais e elementos, né, de uma tabela periódica, digamos assim. Então, esse corpo físico é o nosso corpo físico que a gente está aqui. Mas tem um outro reino, que teria, então, como essência o elemento água. E esse reino é o quê? O nosso reino vegetal, né? O reino vegetal, a gente tem exatamente esse reino mineral, a gente bota lá uma sementinha, alguma coisa, bota um pouquinho de água e aquilo que cresce, né? Ele floresce, ele vai, mas não vai para o fundo da terra, até vai como sustentação, mas ele cresce principalmente em direção à luz, né? Então, assim, por exemplo, aqui tem uma jardineirinha, assim, aqui em casa, um vasinho com um manjericão, e todo dia eu tenho que virar o manjericão, senão ele vira todo para a janela. Então, o que acontece? Ele cresce sempre em direção à luz. Então, aí a gente já vê que a gente tem 2 forças, uma que vai puxar para a terra e outra que vai levar para a luz. Quando a gente pensa num vegetal, numa planta, ela tem um nível de consciência que não é o mesmo do mineral. Ela tem um nível de consciência como se fosse um sono profundo, né? Mas ela reage de alguma forma. E ela, então, nesse crescimento, ela tem também o processo de quê? O processo do crescimento, o processo da regeneração,
processo da fotossíntese. Então, ela tem dentro de si processos orgânicos, né? Então, é diferente de uma pedra, né, que desassocia, né, dissocia. A planta, ela cresce e regenera. Então, dentro desse ponto de vista, o corpo que traria para a gente crescimento, regeneração, vitalidade, a gente pode chamar de corpo etérico ou vital. Então, esse corpo é aquele corpo que traz para a gente um bem-estar, que traz essa vitalidade, essa regeneração que existe em nós, os nossos processos orgânicos. Então, por exemplo, como é que seria isso numa observação? Quando eu tenho, por exemplo, um paciente em coma, muitas vezes ele está lá no leito há bastante tempo, mas está coradinho, está com uma fisionomia boa. Ali chega alguém assim, ele está em estado vegetativo, né? Parece que ele está dormindo, né? Então, assim, isso a gente escuta com frequência. Esse corpo da vitalidade, esse corpo do crescimento, esse corpo da regeneração, esse corpo dos nossos processos vitais, a gente vai chamar, então, de corpo etérico, tá? Outro reino da natureza e outro elemento é o ar, né? E quando a gente tem o ar, a gente tem o nosso reino animal. E qual seria, digamos assim, a diferença do cachorrinho para a planta? Sim, porque o cachorrinho tem um corpo físico, o cachorrinho tem processos, ele tem um corpo vital, né? Mas qual seria a diferença? Uma diferença que é legal a gente perceber é que o cachorrinho não está mais dormindo como a planta, né? O cachorrinho ele já tem uma vigília, ele já tem um certo grau de consciência, ele está acordado. Ele pode não ter uma consciência plena, mas ele está acordado, ele está vigil, né? E com isso, quanto mais consciência a gente tem, menor vitalidade. Se eu cortar o rabinho do cachorro, ele não vai nascer de novo, como se eu cortar um galho na planta para, né, fazer a poda. Então, essa consciência traz menos vitalidade. É interessante a gente ver que no próprio reino animal, os animais mais inconscientes, digamos assim, eles têm uma capacidade de regeneração e de recuperação muito maior do que os mamíferos, né? Então, dentro disso, o que traria, além disso, de diferença entre o cachorrinho, né, o reino animal, e a planta? Ele tem emoção, né? O cachorrinho, quando você chega, abana o rabinho, fica feliz. Quando faz besteira, sabe que fez bobagem, né? Ele tem essa alegria, ele tem essa emoção dentro dele, né? De uma forma geral. E ele tem uma coisa que ninguém vai questionar, movimento, né? Ele abana o rabinho, ele pula, ele se mexe, ele vai num canto, ele vai no outro. E ele é muito ligado no que o satisfaz. Então, se você bota comida para ele por uma semana, em 2 dias ele já deu conta. Às vezes, no mesmo dia, ele já come tudo, porque ele come até se saciar. Então, ele tem muito isso de gosto, não gosto, né? Simpatia, antipatia, o que me dá prazer, o que me satisfaz, né? Então, esse é o nosso corpo astral, né? Ou corpo das emoções. E vocês veem, né, como ser humano, quantas vezes, né, a gente também tem esses sentimentos em nós, a gente também se movimenta. O corpo astral permite que a gente seja animado, né? A gente tem essa animação, né? Então, ele permite que a gente se movimente, que a gente tenha emoções, que a gente tenha esses sentimentos, às vezes esses tumultos emocionais que acabam adoecendo a gente. Tudo isso faz parte desse corpo astral. Às vezes a pessoa fica numa vibe só de prazeres, de sensações, corpo astral, né? Então, tudo isso. E é uma consciência meio de sonho, né? Então, assim, não é uma consciência plena do que eu sou. É uma consciência de eu vou levando, né? Então, assim, é um pouco diferente. Mas a gente tem um quarto elemento, que é o elemento fogo, né? E esse elemento fogo, ele vai trazer para a gente um corpo que a gente vai chamar de eu, que é o nosso quarto corpo. Esse quarto corpo, esse eu, é aquele que traz a nossa individualidade, que faz com que cada um de nós, mesmo sendo assim, irmão gêmeo, seja diferente do outro. Então, faz com que cada um seja diferente, faz com que a gente tenha escolhas conscientes, que a gente tenha autoconsciência. Então, vamos ver aqui novamente, né? Se o corpo astral ele traz uma vigília e ele traz uma consciência, né? O eu ele vai trazer uma autoconsciência,
eu vou poder refletir sobre os meus atos, eu vou poder controlar, não, eu não vou comer toda essa comida aqui que o meu dono me deixou, eu vou comer só um pouquinho, né? Se o animal tivesse isso, ele faria isso, né? Então, assim, ele permite que a gente tenha uma coisa que a minha vovó chamava de força de vontade, né? Não, eu não vou fazer porque isso não é legal para mim, isso não é legal para o outro. Então, eu tenho como controlar, digamos assim, essas emoções. Na realidade, quando entram no organismo, esses corpos todos, eles vão atuar independentes? Não. A saúde faz parte que todos eles atuem conjuntamente sob a coordenação desse eu. É como se o eu fosse, digamos assim, o condutor da carruagem, né? A gente tem a carruagem, a gente tem os cavalos, a gente tem tudo isso, mas quem conduz a carruagem deveria ser esse eu. Se eu não conduz a carruagem, os cavalos desinvestem, né? Passam onde não deve, vai ser o caos. Então, esse eu, essa nossa individualidade, que é única, né? Por incrível que pareça, né? Com tanta gente nesse mundo, cada um é um, né? É o que faz com que a gente, então, tenha esse centro, que tenha a nossa capacidade de fazer escolhas, que tenha a nossa consciência, que seja capaz, então, de regular nossa vida, os nossos atos, né? Então, se a gente olha isso aqui dessa forma, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter no reino mineral, né, a nossa organização física, o último aqui embaixo, né, a nossa forma física, né, então isso é dado por esse reino. Eu acho que nós perdemos o contato com a Heloísa. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela consegue voltar. Vamos esperar um pouco. Então, algum sinal, alguma coisa deve ter caído e ela está com dificuldade de entrar em contato conosco. Vamos aguardar um pouco, faz parte desse processo, isso é perfeitamente natural. Eu vou entrar em contato com ela pelo telefone para ver o que ela pode irá nos dizer aí. Bom, ela está entrando novamente. Vamos aguardar mais um pouquinho para dar continuidade à sua apresentação.
Ok, a Heloísa está entrando novamente aqui agora. Vamos dar continuidade à sua apresentação. Oi, Heloísa. Pronto, descongelou. Mil desculpas, viu? Essas coisas independem da gente. Exatamente. Então, Pode vamos lá. continuar do ponto que você parou aí no seu slide. Tá, eu tinha mostrado já os 4 corpos, né? Então, vamos lá. Ok, Genilson? Está entrando. Ok. Tá, então vamos Estava lá. no próximo. Tá, beleza. Então, vamos lá. Botei esse que eu fiquei na dúvida onde é que tinha parado. Bom, então, Perfeito. retomando aquilo que a gente conversou, no elemento terra, no reino mineral, a gente vai ter essa organização física, né? Essa forma do nosso corpo, é o fundamento para essa, digamos assim, essa nossa localização no espaço, essa nossa existência no espaço. E o reino, então, é sólido, né? Mineral, né? É essa relação que a gente tem, a gente vai ter ligação com isso. No elemento água, no reino vegetal, a gente vai ter essa organização etérica, né? Eu falo organização porque seria esse corpo impregnando exatamente a nossa corporalidade. E aí a gente tem, então, o quê? Os nossos processos formativos. Os nossos processos formativos internos, a nossa vitalidade, o nosso crescimento, a nossa regeneração, a nossa capacidade para a saúde, né? O nosso anabolismo, a ligação com líquidos, tudo isso está relacionado exatamente a esse corpo, né? No elemento ar, no reino mineral, a gente teria, então, esse corpo astral em nós, a nossa organização astral. E isso teria uma relação muito grande com a nossa alma, com o desenvolvimento da nossa consciência, capacidade de ter sensações, movimentos, o nosso catabolismo, ter ligação com o ar, né? Vocês veem como as coisas, os nossos sentimentos, como eles são voláteis, entre aspas, assim, muitas vezes, né? E no elemento fogo, o reino humano, teria então essa organização do eu, né? Esse trabalho dessa individualidade, esse espírito em nós, né? Esse espírito divino em nós, que nos dá força para continuar aqui, essa consciência sobre nós mesmos, as nossas vivências, as nossas ações autodeterminadas, a gente aprender com o que a gente vive, usar o que a gente vivencia de bom, de ruim, como experiência para a nossa vida. Esse nosso eu, ele cresce a partir, digamos assim, dos desafios que a gente tem nessa vida, né? E essa capacidade de aprendizagem com desafio, esse nosso pensamento no sentido de capacidade de compreender uma situação, de dar um sentido emocional e de buscar, então, uma solução realmente, isso faz parte desse eu. E tem ligação com o calor. Não só calor externo, mas fundamentalmente o nosso calor anímico, aquilo que aquece o nosso coração e nos traz entusiasmo, né? Quando a gente está dormindo, a gente tem, digamos assim, uma mudança nessas dimensões. Por quê? Quando eu falei naquele exemplo lá dos animais, a gente tem muita vitalidade, mas a consciência, ela desgasta essa vitalidade. Por exemplo, se a gente assiste o dia inteiro de aula, a gente fica exausto. Mas fiquei sentado o dia todo, como é que eu estou exausto? Porque a consciência, ela desgasta essa nossa vitalidade. E quando a gente dorme, então, é o momento da gente recuperar isso. Então, esse nosso corpo físico, esse nosso corpo etérico, que vai manter esses nossos processos basais, esses nossos processos vitais, ficam e se descola um pouquinho essa dimensão da alma e do espírito, né? Então, com o nosso corpo astral, nosso eu, se deslocam para que essa dimensão vital, física, possa, então, se regenerar. E quando a gente tem uma boa noite de sono, o que acontece? A gente acorda recuperado, a gente acorda revitalizado. Ai, tive uma noite ótima, não é isso que a gente fala? Outro exemplo que a gente pode ver de desgaste, né, e vitalidade é quando a gente olha, por exemplo, uma criança e uma pessoa idosa. Olhem só aqui na curva da vida, né, uma criança, né, com toda aquela vitalidade, aquelas formas redondas, né, uma consciência muito pequena das coisas, né, às vezes não tem nem consciência nenhuma, dependendo de quando ela nasce, né, da idade que tem, e um idoso que certamente já passou por muita coisa na vida e já tem uma consciência diferente como as coisas acontecem. A criança é muito mais vital e o idoso é muito mais consciente,
né? Então, a gente tem essa polaridade dentro da própria vida, dentro da própria biografia, digamos assim, que eu acho bastante interessante. Outro ponto muito interessante, que é outra base da antroposofia, a gente já falou dos 4 corpos. Agora, como é que isso funciona, né? Como é que a gente tem essa interação funcional do nosso organismo? E aí a gente vai falar de uma coisa chamada trimembração. Essa parte espiritual da trimembração, ela se reflete no nosso corpo físico. Isso é outra coisa bem interessante que o Steiner traz, que matéria é espírito condensado. Como assim, Heloísa? Vocês vão entender. Essa dimensão da alma, que é essa trimembração, ela vai se manifestar no nosso corpo físico também. Então, vamos olhar ali aquele lindo esqueleto, né, que está ali, e vamos pensar um pouquinho na gente. Como é que é a nossa cabeça? A cabeça é dura, a cabeça é mole, como é que ela é? Então, normalmente, a cabeça é dura, não é isso? Então, a cabeça da gente é dura, a gente tem essa caixa craniana que a gente está vendo aí, né? Então, ela é revestida por osso, digamos assim. Dentro dela, né, a gente tem o cérebro, né, aqui, todo acolchoado pelo líquor, que é transparente e claro. E ele tem uma cisura aqui no meio, né? Ele é dividido em 2. Aliás, simetria é outra coisa que a gente tem exatamente nesse polo superior, né? A gente tem 2 olhos, 2 narinas, meia boca para cada lado, 2 orelhas, meio cérebro para cada lado. Então, a gente tem simetria, a gente tem o osso por fora, né? Se eu tirar o pescoço, é um polo fixo, né? Ele não tem um movimento interno, o cérebro fica lá paradinho. Aliás, a gente reza para não ter movimento, não é isso? É um polo de muita consciência, a gente tem todos os sentidos, audição, o olfato, paladar, tudo aqui nessa região da cabeça, então é um polo muito sensorial, um polo muito consciente. Seria, digamos assim, da barriga para baixo, né? Do diafragma para baixo. A gente não tem mais um osso redondo, a gente tem mais uma tendência a um osso mais longo, né? Que é do abdômen para baixo, né? Os ossos vão mudando o formato deles. Então, a barriga, de uma forma geral, ela é mole, pode ser até de tanquinho, mas a barriga é mole, não é igual uma caixa craniana, né? Então, assim, a barriga é mole. Os órgãos, a gente tem fígado de um lado, baço do outro, a gente não pode dizer que tem uma simetria ali, porque ele é assimétrico, né? É um polo onde a gente tem muito movimento, tudo ali se contrai, né? E tem os movimentos peristálticos, então a gente tem um movimento grande ali dentro, mas a gente não percebe nada. É um movimento inconsciente, a gente não percebe o movimento do abdômen. A gente só percebe quando? Quando precisa de alguma coisa. Por exemplo, quando é que eu sinto dor de barriga? É porque alguma coisa está errada. Então, a dor é um alarme. A dor é um ponto desse, digamos assim, desse corpo astral. Então, ela traz consciência para um processo que é inconsciente, né? Então, dá para perceber que a gente tem uma polaridade entre esse sistema, né, que é da cabeça, para esse que é do metabólico motor, né, do nosso sistema neurosensorial, com os nervos, e o metabólico motor, que inclusive tem muito sangue, né? Então a gente tem aí uma polaridade entre um e outro. Inclusive, o ideal é ter cabeça fria e botar bolsinha de água quente na barriga, né? Então, até na temperatura a gente tem isso também. Como que seria essa região do tórax? No tórax, vocês podem olhar aí que a gente tem o quê? A parte óssea é um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não. Nem é o osso complexo como a cabeça, nem é o abdômen praticamente sem parte óssea, só a coluna lá atrás, como é no sistema metabólico motor. A gente tem 2 órgãos. Então a gente tem simetria. Não necessariamente, porque o que acontece? A gente tem o pulmão com 2 lobos, bem no meio centradinho, mas de um lado tem 3, do outro lado tem 2, e o coração, que não fica no meio, fica virado para a esquerda, né? Mais do lado esquerdo, onde você tem um lado esquerdo maior do que o direito e o lado de baixo maior do que o de cima. Né? Os ventrículos maiores que os átrios, e o lado esquerdo é mais hipertrofiado do que o lado direito. Então, a gente tem isso. Mas tem uma característica em relação ao movimento. A gente não é parado como no neurosensorial, nem tem aquele movimento que a gente vê no metabolismo, né? A gente tem um movimento muito especial chamado ritmo. E aí a gente tem o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório.
Só que esses dois ritmos, o pulmão, que é mais ligado a essas forças do pensar, a gente consegue fazer uma apneia e prender a respiração. Mas no metabolismo, né, o coração, que é mais ligado a essas forças do metabolismo, a gente não consegue. Ele se torna inconsciente. Então, assim, a gente percebe que a gente tem um nível de semiconsciência, mais ou menos uma simetria, um movimento que é característico. Então, acho que a gente pode dizer, né, que essa parte do peito, essa parte aí do tórax, digamos assim, ela faz um meio termo entre o que é neurosensorial e o que é metabólico. E esse vai ser o nosso sistema rítmico, né? E uma coisa muito bonita, gente, é quando a gente olha na própria anatomia, que a gente tem o nosso coração aqui, e aí tem um sistema vascular para cima e um sistema vascular para baixo. Fazendo o quê? Uma lemniscata, né? Que é exatamente o que a gente vai ter quando a gente pensa nessa trimembração sob o ponto de vista do pensar, do sentir e do agir. O nosso sistema neurosensorial é onde a gente processa todo o nosso pensamento. O nosso sistema metabólico motor é onde a gente coloca a nossa ação no mundo, o nosso agir, né? A nossa vontade verdadeira, aquela que a gente realmente quer fazer, né? E o nosso sistema rítmico, né? O que faz sentido para a gente, ele vai entremear essas duas partes. Porque se alguém só pensa e não coloca no mundo, não é legal. Se eu saio atropelando todo mundo, também não é bom. E qual é o ideal? É que as coisas que eu penso façam sentido no meu coração, eu acredite nelas, me tragam entusiasmo, e a partir daí eu realizo isso no mundo. Esse equilíbrio é um dos fatores principais para uma salutogênese, né? Então, aqui mais ou menos um resumo desses sistemas, né? Que eu já comentei com vocês. E aqui, como é que seria, digamos assim, essas situações de desequilíbrio em que poderia levar a um processo de adoecimento? Então, por exemplo, se essa trimembração, né, se essa lemniscata, ela está desviada muito para as forças do pensar. Se a gente tem um predomínio dessas forças no pensar. Hoje em dia, isso é o mais comum que a gente encontra. Então, assim, a gente fica com muita coisa na cabeça, 500 mil ideias, 500 mil planos, querendo fazer 500 mil coisas, mas fica assim, eu queria tanto. E as coisas, a gente às vezes tem uma dificuldade para realizar, para colocar aquilo. Com tanta coisa na cabeça, eu fico ansiosa, né? Principalmente se eu não consigo fazer tudo isso, né? E, às vezes, metabolicamente, eu já fico com uma digestão prejudicada, eu posso ter um problema gástrico, meu intestino talvez já não funcione direito, eu posso ter alterações menstruais, eu posso ter uma dificuldade para engravidar, porque sempre tanta coisa na cabeça que tira exatamente o quê? Essas forças da vitalidade do meu sistema metabólico. Isso é tão comum, gente, isso é muito comum, né? Então, a gente tem um predomínio do neurosensorial. Por outro lado, eu posso ter quem tem o predomínio dessas forças do metabolismo. Então, essas forças do metabolismo, elas vão me trazer o quê? Um processo de inconsciência maior, mas muitas vezes uma coisa de sair atropelando também, né? Ou às vezes uma certa paralisia um pouco maior. Pode me dar, começa a gente, digamos assim, tem esse processo orgânico muito vital, muito cheio. Isso pode me trazer, talvez, uma lentidão de raciocínio um pouco maior, custar pegar um pouco as coisas mais, né? E ficar muito ali nesse âmbito da ação. E, às vezes, também, muito no âmbito de fazer as coisas sem consciência, né? Então, assim, isso também faz parte desse aumento desse metabólico motor. Quanto que o ideal, se a gente consegue equilibrar isso de alguma forma, é a gente ter exatamente essa harmonia, né? Entre o sistema neurosensorial, o sistema rítmico e o sistema metabólico motor. Como eu falei, o que eu penso, o que eu planejo, faça um sentido no meu coração para que eu coloque no mundo. E eu atue a partir desse princípio em toda a minha vida, não só no meu escritório, no meu consultório, mas com a minha família, com os meus amigos, com as iniciativas que eu ajudo a conduzir. Então, como é que eu me torno uma pessoa inteira? Isso é muito interessante quando a gente examina um paciente, quando a gente conversa com o paciente, e vem as queixas, vem o dia a dia deles, e como é que é.
é muito importante a gente investigar qual desses polos predomina. E também como é que estão aqueles 4 corpos, que a gente já começa essa análise desde que começa todo o processo de anamnese, tudo isso, né? Por quê? As forças neurosensoriais, esse polo neurosensorial, ele vai trazer o quê? Esse enrijecimento, esse processo de salinização, né? Como se diria na alquimia, esse processo de trazer, né? Por outro lado, essas forças do metabolismo, vocês veem, a gente come qualquer coisa, aquilo tudo é destruído, dissolvido, ela traz essas forças de dissolução, né? Então, quando a gente tem isso no nosso organismo em excesso, né, o excesso de força neurosensorial pode trazer os processos de esclerose. E essas forças metabólicas, elas são responsáveis, então, pelo processo de inflamação, né? E aí, se eu tenho um excesso, às vezes, de neurosensorial, muitas vezes eu posso ter uma compensação de uma inflamação no local para tentar compensar isso de alguma forma, né? Ou vice-versa, fazer um cálculo, fazer alguma coisa por um excesso de metabolismo. Então, assim, não é só essa situação, eu só citei um exemplo, tá? Tem vários outros exemplos em que a gente vê a interação desses dois campos, né? Na esclerose, na histeria, neurastenia e várias outras coisas. E a gente percebe, então, essa alma, né, esse nosso sentir, digamos assim, ele faz essa facilitação, entre aspas, entre o que é o corpo físico, né, e o que seria esse nosso espírito. Então, ela media isso, ela faz essa conexão, essa ligação entre essas duas partes, né? Se a gente fosse olhar isso num processo vertical, a gente teria, assim, né, o nosso corpo físico, a nossa corporalidade física, vitalizada por esse corpo vital ou etérico, né? Então, ele está junto ali, e esse corpo vital ou etérico, né? Então, tudo isso aqui é nosso corpo, né? Quando a gente fala. Tendo, então, essa parte astral, essa parte da nossa animação, essa parte da nossa alma, e, por último, lá em cima, né? A parte da nossa consciência, a parte do nosso eu, que é responsável pela nossa biografia, né? Então, a biografia de cada um é diferente, mesmo filhos da mesma mãe, do mesmo pai, parecidos fisicamente, é diferente. E dentro dessa dimensão desse corpo astral, a gente tem as 3 dimensões, do pensar, do sentir, do querer, que é essa trimembração da nossa alma, que faz com que a gente, então, se coloque funcionalmente nesse mundo. Outro ponto muito importante que a gente considera dentro, né, da antroposofia, né, não só da medicina, mas da antroposofia, que é fundamental para a medicina antroposófica, é a biografia humana. Porque o Steiner traz 2 coisas muito interessantes, que a biografia é uma doença expandida, e a doença é uma biografia condensada. Como assim? Gente, todo mundo nasce com defeito de fábrica, né? Ninguém é perfeito. Então, a gente tem coisas na nossa vida que a gente precisa trabalhar. E, por outro lado, quando a gente tem um processo de doença, aquilo tem relação com toda a nossa biografia. Por que eu preciso, naquele momento da vida, apresentar esse processo, né? E a biografia, ela passa, ela transita pelas fases da vida. Então, ele traz as leis de desenvolvimento arquetípicos, que são a vida em períodos de 7 anos, e cada um desses setênios ele tem um comportamento que é comum para mim, é comum para você, é comum para qualquer pessoa. Por exemplo, primeiro setênio, a criança se abre para o mundo, tem sempre alguém que acolhe, esse é o ninho. Como é que é esse ninho? Como é que ele se desenvolve, né? A criança tende a perceber que o mundo é bom, o Steiner traz que as crianças são as notícias mais recentes do céu. Então, ela tem essa ligação com o divino muito grande, né? Ela começa a despertar para esse mundo sensorial. Isso é padrão, né? É a fase de brincar, que é brincando que ela aprende a se entender e a se colocar nesse mundo sobre vários aspectos, né? E o quanto as nossas crianças brincam hoje, né? Brincar ao ar livre, brincar na natureza, se sujar todo, né? Isso é uma coisa importantíssima, gente. O brincar é fundamental, tá? Então, por exemplo, só citei esse primeiro setênio. Então, dos 0 aos 21 anos, né, a gente está preparando essa corporalidade, com todos esses corpos que eu falei até agora, para aos 21 anos esse eu chegar. E, coincidentemente, né, é a hora de quê? Da maioridade, né, que a gente tem a nossa capacidade de autoconsciência plena para tomar nossas decisões.
De 21 a 42 anos são 3 setênios que a gente mais luta na vida. A gente se forma, a gente busca lugar no mundo, a gente trabalha, muitas vezes a gente começa relacionamentos mais estáveis e muitas vezes casa, e chega a 42, muitas vezes a gente olha, o que eu fiz da minha vida até agora? Gente, está na hora de mudar alguma coisa, né? E aí a gente tem essa crise aí em torno dos 40 anos, 30 e tantos, 40 anos, né? Que a gente está entrando nessa nova fase, que é a fase do nosso desenvolvimento espiritual. É muito engraçado quando a gente vê, então, cursos de antroposofia, eu acredito também que vários outros, e processos biográficos, uma parte das pessoas já é um pouco mais velha, até tem gente nova, mas o grosso das pessoas são com mais de 40 anos, né? Então, se eu fosse olhar, a gente teria, então, essa curva do desenvolvimento físico, né? Que ela cresce muito até os 21 anos, depois ela começa a decair, e decai mesmo, não tem como, todo mundo aqui sabe que o corpo físico envelhece, né? Então, essa é a nossa curva biológica, ela vem pela hereditariedade, pela constituição, e o nosso obstáculo maior são os problemas de saúde. A curva do nosso eu, a curva do nosso espírito, que ela vem realmente através desses impulsos, dessa vocação, o que eu vim fazer aqui na Terra, como é que eu posso evoluir, né? E vou desenvolvendo ao longo das crises, dos desafios, novas habilidades para me colocar nessa vida. Tem a curva da alma, digamos assim, que ela vem acompanhando a biológica, e depois dos 21 aos 42, essa alma oscila muito, tem horas que ela está muito enfiada no trabalho, aí, não, vou fazer uma meditação, aí volta para o trabalho, não, eu quero ler um livro mais espiritual, eu quero estudar isso, aquilo. Então, essa curva é essa alma aprendendo a viver aqui na Terra, digamos assim, e aí a gente tem 3 dimensões. A dimensão do ter, né, em que essa curva anímica, ela acompanha essa curva física, digamos assim, e você penetra cada vez mais na materialidade, não abre o olho para nada que não seja pura matéria concreta, né? Então, normalmente ficam idosos mais ranzinhos, mais uma série de coisas, porque eles não têm essa vida inerente mais espiritual, esse desejo mais espiritual em si. Tem a curva do manter, ou seja, eu tenho 66 anos de idade, quero ter o corpinho de 20, quero ter a energia que eu tinha aos 40, então eu vou virar uma workaholic. Eu não vou conseguir, eu vou adoecer, tá? Normalmente. E a curva do ser, o que eu quero ser nessa vida? Eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa companheira, eu quero ser uma boa profissional, eu quero ser uma boa médica, eu quero ser boa para os meus amigos, eu quero levar o bem para o mundo. O que eu posso proporcionar a partir de tudo que eu aprendi até hoje? Então, essa é a curva do ser, né? Então, nessa curva da alma, o ambiente que a gente é criado, as condições que a gente vive, são os nossos principais obstáculos para esse desenvolvimento que a gente vai vir a ter, e a gente cresce através dos encontros, dos relacionamentos. Então, se a gente olha, cada um desses setênios da vida da gente, ele tem um padrão, ele tem um comportamento. Então, o primeiro eu já falei para vocês, no segundo a gente vai para a escola, começa essa interação, começa a fazer esse mundo de sentimento em cada um de nós, entre a escola e a casa, né? A gente já começa a ter alguns amiguinhos. 14 anos, é a época desse corpo astral chegando, é quando a gente começa realmente a fazer amigos, e aí a gente quer a nossa liberdade, né? 21, maioridade, né? O que eu quero ser? Não, às vezes eu até entro numa faculdade, eu resolvo mudar de carreira, não era bem isso, e começo a experimentar o mundo de uma outra forma, ainda tenho muita força vital, mas eu sou muito ligada naquela tarefa, ainda não consigo ter uma visão global maior. 35 a 42 é uma época que eu já começo a me afirmar mais, aliás, 28 a 35, eu já começo 28 anos, a gente normalmente dá um rumo na vida de alguma forma, em torno dos 28, a gente começa a assumir essas rédeas da vida de uma outra forma, e a gente começa, então, a se organizar melhor nesse mundo. 35 a 42, a gente já começa a andar com as próprias pernas, já começa a ter uma visão maior do todo. 42 a 49, a gente já é um ser mais social, mas depois dessa crise, o que eu realmente quero ser? Muitas vezes eu começo a dar um novo direcionamento na minha vida, surgem forças que vão me ajudar a me conduzir nesse mundo espiritual de uma outra forma. E conforme esse mundo espiritual, né, essa curva da individualidade, ela se descola do plano físico, propriamente dito, ela, digamos assim, diminui as forças de reprodução no plano físico, né? Mas, por outro lado, a gente cresce em criatividade.
Então, vocês podem ver que a melhor fase dos artistas, normalmente, é depois dos 40, 50, às vezes 60 anos de idade, que você tem, então, a melhor fase da maior parte dos artistas, porque a gente libera fundamentalmente essas forças da criatividade, né? Depois de 49 a 56, né, se eu consigo trabalhar isso em mim, eu sou capaz de reconhecer o talento dos outros, dar oportunidade aos outros, já começo a querer doar para o mundo alguma coisa que seja importante. 56 a 63, já é essa fase que eu consigo ter essa visão mais integrada, já consigo ver onde eu posso atuar, já consigo pensar muito mais no nós do que em mim mesmo. E depois dos 63 anos, esse plano, digamos assim, arquetípico, né, que a gente tem de cada um, ele começa a ficar mais livre, né? É como se aquela determinação kármica já começasse a se diluir um pouco, e agora eu sou mais responsável por mim mesmo, né? E aí eu posso tocar a vida dentro daquilo que faz sentido para mim. E aí eu vou lidar com o quê? Com as forças do envelhecimento, né? Então, funciona dessa forma. Então, quando eu estou fazendo uma anamnese, olhando, eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, e todo mundo pergunta, qual é a sua idade? Mas, fundamentalmente, qual é a fase da vida que essa pessoa está atravessando? Claro que a individualidade de cada um, ela vai predominar sobre a fase. Por exemplo, digamos, meus pais se separaram, eu tinha 15 anos. Isso é um marco. E tudo o que acontece, principalmente no primeiro e segundo setênio, quando essa curva da consciência está bem afastada dessa curva física, são coisas que vão ficando mais inconscientes, padrões de comportamento e coisas que a gente vem trazendo. Então, se a gente consegue perceber ao longo da vida esse processo, né, ajuda muito a gente a descobrir quem nós realmente somos, né? A medicina, hoje em dia, eu vejo muito assim, ela pega a biomedicina, né, a parte mais psíquica, no sentido de um comportamento, e não de quem é realmente aquele ser humano, né? Quem é aquela pessoa realmente que, naquele momento da vida, apresenta um problema de saúde. E o que isso tem a ver com ele realmente, né? O que isso pode trazer de aprendizado, né? E como é que a gente leva isso para o paciente de alguma forma. Então, essa localização dentro da biografia, da fase da vida que ele atravessa, né? Se eu consigo perceber os padrões que ele tem, então é muito importante. Tem paciente que, assim, só na consulta médica a gente já vai pegando esses pontos todos. E também se faz, muitas vezes, o aconselhamento biográfico para tentar, então, descobrir esse caminho para poder ajudar mais ainda o paciente. É uma das terapias que a gente usa associadas à medicina, né? Então, os 3 primeiros anos, a fase do aprender, do lutar, do tornar-se sábio. A gente recebe do mundo essa educação enquanto amadurece fisicamente. Depois a gente tem o nosso amadurecimento psíquico e, finalmente, o nosso amadurecimento espiritual. Como é que é a parte de terapêutica dentro da antroposofia? Os remédios, né, são dinamizados, um processo de dinamização, né, de preparo diferente da homeopatia, tá? E eles usam, então, metais, minerais, plantas, alguns poucos animais, dependendo da substância. E, então, a gente tenta fortalecer o paciente, digamos assim, buscando, digamos assim, esse arquétipo, né? Então, a gente trata a doença, claro, mas como é que o meu organismo pode reagir melhor a isso? Como é que eu posso compensar essas forças, digamos assim, que tendem, né, a me tirar do humano, né, tentando uma mineralização ou uma dissolução, para trazer para o que seria o meu equilíbrio, né? Como é que eu faço isso? Então, muitas vezes, né, quando a gente pesquisa a biografia, quando a gente vê os fatores anímicos, psíquicos que estão gerando, né, ou contribuindo, ou atuando juntos a esse processo de doença, como é que eu consigo equilibrar isso também, né? Porque eu tenho um processo de repetição. Tá, como é que está a parte do seu sentir, como é que está a parte emocional, como é que esses vínculos, o que pode estar incomodando, que faça você, literalmente, trazer isso para o físico, né? Então, isso é bem legal da gente entender, né? E a farmacopeia antroposófica, ela também é reconhecida pelo Conselho de Farmácia, tá? E outras áreas que a gente pode ajudar, né, com a medicina ampliada pela antroposofia, seria a enfermagem, a odonto, psicologia, né, toda a parte de terapias externas que ajudam muito, escaldapés, e compressas, e massagens,
né? A terapia artística, né? Porque a arte, ela libera a alma, as forças da alma. Então, muitas vezes, é muito indicado a gente fazer arte para poder exatamente, entre aspas, colocar de uma forma mais perceptível aquilo que está acontecendo internamente. A biografia, que eu já falei para vocês agora, a euritmia, que ela vai trabalhar exatamente dentro desses movimentos, trabalhando com essas forças etéricas principalmente, a quirofonética, que traz esses movimentos num tipo de massagem, a música, o canto, fisioterapia. Então, tudo isso são áreas em que a antroposofia amplia a visão da gente, né? Então, qualquer área de profissional, ela amplia isso de alguma forma, tá? E aqui, então, né, tem esse comitê de todas as terapias integradas, né? Então, isso aí são digamos assim, as associações que existem no Brasil, referentes, então, exatamente a essas terapias todas, né, que funcionam junto, né? E aí, essa visão do homem, eu trouxe para encerrar, do Steiner, que é muito bonita. É assim: no coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer, luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze, eis o homem. Heloísa, obrigado aí pela sua apresentação. Vai dar uma visão muito mais dilatada para aqueles que assistiram, valorizar determinados aspectos da vida que até então a gente não valoriza, e mostrando principalmente que nós somos um ser integral, né? Biopsíquico, sócio, espiritual. Então, eu queria fazer uma pergunta para você, inicialmente. Ao longo da sequência de vida, das fases, das vidas, da nossa existência, 7 em 7 anos, conforme você colocou, se as pessoas, todos nós, obviamente, que vivemos na Terra, temos dificuldades, temos limitações, temos processos e desafios a serem cumpridos, que faz parte, naturalmente, do crescimento. Mas, em algumas fases, algumas pedras, nós carregamos uma mochila, temos que carregar essa mochila, e algumas fases da nossa vida, pedras muito pesadas são acrescentadas a essa mochila, tá? Ou seja, bolas de ferro literalmente são aprisionadas aos nossos pés. E como lidar na medicina convencional, já que nós fazemos parte dessa, né, aliada à psicoterapia? Pessoas que têm, digamos, problemas graves na infância. Como lidar nessa sequência de eventos que as pessoas têm que ter, que vivenciar, carregando esse fardo imenso que adquiriram na infância? Sem dúvida, Genilson. É aquilo que eu falei, né? Tudo que acontece na infância se torna mais inconsciente. A gente até lembra alguma coisa, tal, mas não lembra realmente do nível dessa criança ferida, né, que está acontecendo nesse momento, né? Só que, bom, a antroposofia acredita em reencarnação, acredita em tudo isso, né? Então, a gente acredita que... Então, vou te dar dois pontos aí para ver se você concorda comigo, eu acredito que você vai concordar. O que é mais legal, um ninho de águia ou um ninho de beija-flor? Qual é que alcança maiores alturas? Se eu sou um beija-flor e você me colocar no ninho de água, Genilson, vai ser um problema sério. O João de Barro ou o ninho de jaburu? Se você trocar o ninho, dá ruim, né? Falando desse jeito. Então, a gente acredita que cada um nasce com o que precisa ter para começar a dar esse start nessa vida, que traz os desafios que a gente vai precisar superar. Você vê histórias de superação incríveis e tem histórias de não superação incríveis também, né? Esses obstáculos, né? A vida, esse eu, se eu falei logo no iniciozinho, ele é o que faz com que a gente se adapte e se transforme na vida. Ele traz a nossa capacidade de entender, né? De compreender e de transformar, né? Então, às vezes a gente apanha, quando a gente faz um processo biográfico, né? Porque a maior parte da vida é assim, você vai deixando a vida levar para onde ela quiser, não é isso?
Então, a gente vai vivendo, pinta um concurso, eu vou fazer aquilo, não sei o quê, e a vida vai levando e a gente vai ali, né, se equilibrando para não cair, não é isso? Até que chega uma hora que a gente começa a ter uma consciência. Quando a gente faz um processo biográfico, você tem, digamos assim, a possibilidade de revisitar esses setênios todos, não entrando numa crise em particular, mas tentando olhar qual é a imagem que aquele setênio traz para você. E onde esse processo de desenvolvimento, aquela crise, o que gerou de potencialidade, de habilidade, de desafios para o futuro, de características da personalidade, né? Então, tudo isso vem a partir daí. Outra coisa, 21 anos, quando a gente começa para a vida, a gente traz uma mochila enorme de padrões, de hábitos, de preconceitos, de tudo que a gente tem que carregar na vida. Agora, o 21 chego eu, chega o dono da casa. O que é meu e o que não é meu. E o que não é meu, eu posso tentar tirar ao longo da vida. Um exemplo bem bobinho, tá? Assim, bem banal, só para exemplificar mesmo. Vira e mexe, de repente eu me pegava falando como a minha mãe. Aí eu falei assim, gente, olha só, essa fala não é minha, a Heloísa não quer isso, mas essa fala é minha. Então, assim, caiu a ficha, posso parar de falar como a minha mãe. Agora quem vai falar é a Heloísa, entendeu? Então, a gente carrega muito padrão que, quando a gente olha, a gente está fazendo igual aos nossos pais, que a gente não gostava que eles fizessem desse jeito. Né? Então, são padrões, são formas que a gente traz. Com a biografia, a gente se dá o direito de perceber esses padrões, se dá, digamos assim, como é que a gente pode olhar esse fio da vida, não como fatos isolados, mas como um fio, como digamos assim, um encadeamento de coisas que está levando ao que eu sou hoje. E dentro do que eu sou hoje, né, a partir desse momento que eu tomo uma consciência desse meu processo, o que eu quero para mim, para o futuro, e o que eu não quero mais. E como é que eu posso transformar isso? E aí, dependendo do caso, você tem um monte de possibilidade. É difícil? É muito difícil, Genilson. Não vou dizer para você que é fácil. A gente se modificar é uma coisa muito difícil. Mas eu garanto que o Genilson de hoje é muito diferente do Genilson de 30 anos atrás. Porque na vida a gente vai se modificando, né? E a gente cresce com o quê? Com o desafio, né? Então, a diferença da crise para o desafio é exatamente essa. Tem lá uma coisa para fazer, né? Digamos, eu agora não posso mais comer açúcar porque eu fiquei diabética, não posso mais. Beleza. Isso, para mim, é um grande desafio. Eu adoro açúcar, né? Então, assim, é um desafio. Agora, eu posso chegar assim, gente, eu não posso mais comer açúcar, eu estou em crise, e como açúcar a mais não poder, porque eu não consigo, eu fico nesse corpo astral que não está bem permeado, né? Então, eu fico naquela crise, né? E o meu desafio é eu ser forte o suficiente para superar isso de alguma forma. Então, assim, a gente vê muito isso nas biografias. Agora, a pergunta é outra, como é que eu posso fortalecer o meu paciente para ele adquirir essa força na vontade para ele poder atuar no mundo, né? Tem medicamentos que ajudam isso, trazendo exatamente essas forças do querer mais ativas, né, para o metabolismo, quando a gente fica muito, eu queria tanto, como é que a gente traz isso para baixo? Tem coisas que a gente pode fazer para harmonizar esse sentimento, para trazer esse equilíbrio maior nessa área do sentido, para a pessoa se perceber de uma forma melhor. Porque muitas vezes ela não quer nem tocar no assunto, né? Mas como é que eu trago isso de alguma outra forma, né? Então, a gente pode ajudar nesses âmbitos todos, entendeu? Porque, assim, né, o que a gente não resolve no âmbito anímico espiritual vai se condensar como processo de doença. Perfeito. Então, nós partindo agora para o extremo oposto. Nós falamos dos problemas relacionados à infância, que repercutem sensivelmente na adolescência e na vida adulta do indivíduo, enquanto ele não resolver, aquele granuloma espiritual permanecerá lá presente. Agora, no extremo oposto, ou seja, um indivíduo bastante envelhecido já, numa fase já final da vida, portador de um câncer, em cuidados paliativos. O que a medicina antroposófica poderia ajudá-lo nesse contexto, em reconhecer a própria limitação, a própria temporalidade da vida, e se preparar adequadamente para partir em paz, que é o objetivo maior dos cuidados paliativos? Tem muita coisa, Genilson. Primeiro, se essa pessoa ela começa a perceber
né? Aí vai depender, se ela está na curva do ter, do ser ou do manter, né? Mas se essa pessoa ela consegue perceber que existe algo além de simplesmente uma corporalidade física, que aquilo realmente é um processo pelo qual ela vai, digamos assim, ascender de uma outra forma, né? Isso traz muito conforto ao coração dela, né? A Gudrun, que foi quem trouxe a metodologia biográfica, diz que até mesmo para paciente terminal, essas coisas todas, ou paciente que já está mais velho, que é interessante muitas vezes você trazer essa biografia, porque facilita nesse processo ele entender o fio da vida dele e se desapegar para poder ter uma passagem mais tranquila, né? E eu acredito nisso também. Então, sob o ponto de vista anímico, que eu acho que é o que você quer abordar, eu acho que é trazer essa consciência, estar junto, claro, com todo o calor, todo o afeto, né? O jovem, ele tem o brilho no olho, mas o idoso, ele tem esse brilho no coração, né? Então, esse calor do coração. Então, se a gente pode acolher essa pessoa, fazê-la se sentir importante, fazê-la se sentir presente, tirar a preocupação que está em volta do filho, da filha, do cachorro, do papagaio, como é que eu vou, como é que vai ficar, e a facilitar com que ela faça essa passagem em paz, eu acho maravilhoso. Tem uma lenda, eu vou trazer para você, que eu conto sempre para os meus pacientes que estão com um pai doente, ou uma pessoa que está, essa semana mesmo eu conversei com uma paciente sobre isso, que é uma lenda russa, que eu acho assim lindíssima, que ela fala o seguinte: a alma vivia livre, leve e solta pelo cosmos. Andava por um lado, dançava a música das esferas, passeava pelo cosmos, feliz da vida. E aí o Criador, no seu ímpeto de criação, resolve fazer um boneco de barro. Só que o boneco de barro era o quê? Um boneco de barro. O Criador queria que ele fizesse alguma coisa, mas era um boneco de barro. Alma, entra no boneco, por favor. A alma olhou, era o Criador que estava pedindo. Ah, não, Criador, me desculpe, mas essa eu não vou te ajudar, porque eu gosto de ficar livre, eu gosto de ficar aqui passeando pelo cosmos. O senhor quer que eu fique presa num boneco de barro? Ah, Criador, lamento. Eu continuava dançando, né, pelo universo e tal, mas o Criador não descansava. Vira e mexe. Alma, por favor, alma. Ah, não, o Criador já disse não, infelizmente não vai dar certo, não vou poder te atender. E o Criador ia, um belo dia, a alma está lá, dançando, passeando, livre, leve e solta, começa a ouvir uma música maravilhosa. Aquela música vai, toca a alma começa a ficar inebriada, e vai dançando, e vai dançando, e vai, a música para, ela acorda, está dentro do boneco de barro. A alma estava presa naquele boneco de barro. E desde então, né, a alma torce para cada dia chegar a hora desse boneco quebrar e ela poder novamente ficar livre, leve e solta pelo universo. Então, eu acho que quando eu trago isso, né, você vê, a gente nasce, né, ganha o boneco de barro. Tem que cuidar, trocar a fralda do boneco de barro, tem que dar comida, tem que levar no médico, tem que não sei o quê. Começa a crescer, tem que botar coisa na cabeça do boneco de barro. Depois tem que apanhar, ganhar dinheiro para manter o boneco de barro, casar para reproduzir o boneco de barro. Tudo é o boneco de barro. Aí chega no fim da vida, o boneco de barro está tudo peladinho, né? E aí, daqui a pouco, essa alma vai poder se soltar, né? E como é que a gente consegue, então, acessar essa outra dimensão, né? Pois é, o grande problema é que muitas vezes o boneco de barro começa a usar batom, começa a fazer fisiculturismo, começa a ficar bonito, começa a invejar uns aos outros, e aí ele esquece que ele é um ser espiritual que está tendo uma experiência física. Esse Pois é é, o grande problema. Essa pois é. é. E aí, nesse momento, é um momento que a gente pode, talvez, trazer um pouquinho mais dessa consciência. Heloísa, nós sempre pedimos aos nossos palestrantes que aqui vêm que deixem uma mensagem para casa. Aquilo que possa ficar gravado no coração e nas mentes das pessoas que estão nos assistindo e que assistirão depois. O que você diria para aqueles que estão conosco neste momento? Eu trago, eu disse, uma coisa que eu uso para mim,
sabe? Que é assim, independente da fase da vida, mesmo que você seja, né, idoso ou esteja mais velho, procure fazer sempre coisas que te deem muito brilho no olho, coisas que realmente tragam sentido no seu coração, porque isso contribui demais para a nossa ação no mundo, para a nossa saúde, para a gente ser humano. Muito obrigado. Heloísa, mais uma vez, muito obrigado em nome do nosso grupo, em nome da universidade, em nome de todas aquelas pessoas que estão conosco neste momento agora, que nos assistirão depois, pela sua experiência, pela sua bondade de trazer novos valores para que a gente possa aprender e seguir adiante com pessoas mais desenvolvidas espiritualmente. Muito obrigado. E deixo a palavra final para você antes que eu faça a prece. Eu que sou super grata por ter essa oportunidade de trazer um pouquinho, né, desse conhecimento para compartilhar, né, com as pessoas, né, e se faz sentido no coração de alguém. Muito obrigado. Então, vamos elevar o nosso pensamento à fonte criadora, agradecer por essa oportunidade de estarmos todos nós juntos, sempre lembrando que somos seres espirituais, que estamos tendo uma experiência física, terrena, mas que na realidade é algo muito mais valoroso, muito mais esplendoroso, muito mais amoroso e grandioso nos aguarda. Que vivamos o presente, fazendo e trabalhando no bem, mas lembrando sempre de um olhar perante o alto futuro que nos aguarda. Muita paz para todos, que assim seja. Muito obrigado e até uma próxima